falar uma coisa pra vocês. Deixa eu fazer a introdução do assunto. Faz isso aí. Olha só, gente. Um casamento... Eu tive essa pérola hoje cedo, né, amor? Aqui em casa. Um casamento, como nós já falamos nas lives anteriores, ele requer vários ingredientes para você fazer esse bolo, que seria o casamento. E aí, você tem vários ingredientes, você faz esse bolo, delícia, né? E existe a cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo é que a gente vai estar falando dela hoje. Da cerejinha do bolo, mas que nada mais é do que só uma cerejinha, gente. É só o detalhe do casamento. Porque para fazer o bolo se requer vários ingredientes. Então, na verdade, a gente está falando só de mais uma coisa que engloba a ideia do casamento. O turco, ele usa um chapéuzinho na cabeça. E o Leandro gosta de um chapéuzinho também. Faz parte, é aprendizado. Horas boas, horas más, alegrias e tristezas. Sim, geral. Bom, e aí vocês suspeitam sobre o que a gente vai falar? A gente não vai falar sobre o que é especificamente. A gente vai falar assim... Hoje o assunto é sobre a cereja do bolo do casamento. Vocês escrevem aí, porque a gente não vai ficar falando, não. Por conta do horário, né, gente? Por conta do calor. Agora é 10 horas da manhã, gente. 10 horas da manhã. É isso mesmo, né? 10h20. No seu celular é 10h20. Porque o celular da pessoa tem que ser atrasado. Não, adiantado. Adiantado, para chegar no horário. Para chegar no horário nos lugares. Só isso que acontece aqui em casa. Eu ganho alguns minutos. Aí... O tema, a pessoa mandou duas perguntas, existem duas perguntas aqui sobre a cereja do bolo, que eu acredito que vocês já saibam. Diga lá. O que é, né, a cereja do bolo, eu não preciso exatamente falar. O casamento tem vários ingredientes, a cereja do bolo é isso mesmo, por conta do horário, tem que fazer uma live meia-noite. Então, o que pode ou não pode no bolo? O que pode ou não pode na cereja do bolo? Gente, a cereja do bolo é só uma cereja. Então não tem como essa cereja poder ser uma coisa ou outra coisa. Ou ela é, ou ela não é. Mas tem um detalhe, olha só. A cereja do bolo não é tudo no bolo, mas ela influencia em tudo no bolo. Ah, eu gosto muito de uma cereja. Agora ficou complicado, porque assim, gente, no bolo mesmo. Não influencia em nada, né? No bolo mesmo? Mas não, o meu bolo predileto é Floresta Negra, que tem muita cereja. Mas assim, gente. Influencia em tudo, então. No caso do bolo que eu gosto. Ai, meu Deus, ficou difícil. Porque agora. A gente tá falando. Vamos abrir o jogo. Vamos abrir o jogo. Porque senão vai ficar difícil. Falar. Até porque os bolos que eu mais gosto é de cereja. Esse negócio vai ficar. A pergunta aqui é sobre. A gente falando sobre casamento aqui, eles entrou. Uma das perguntas que tá aqui. São duas perguntas aqui. Entraram na temática sexo. Entraram na temática. O pessoal do Instagram. O pessoal do Instagram vai estragar a gente hoje por conta desse assunto. O pessoal do Instagram, eles bloqueiam isso aí? Não sei, eu acho que não. Deixa o torado, do jeito que tá aí. Gente, pelo amor de Deus, tô entendendo é nada. Lorena, você sabe que tem que desenhar, mulher. Ai, Michele, só você mesmo. Então, minha preocupação é porque às vezes bloqueia o assunto. A Michele tá perdida. Bloqueia, se cai, se cai ou se não cai, não é porque começamos o dia agora, tá tudo travado ainda. O pior de tudo é que esse povo já me conhece demais, eles sabem que quando eu tô rindo muito é nervoso. Eu vou parar de rir demais, gente. Eu não gosto de ficar falando desses assuntos. Eu sou uma mulher recatada pra ficar falando desses assuntos. Casamento, depois que entrou no tema casamento, surgiram as perguntas depois. O que era casamento, né? Apareceu as perguntas do que era Bloqueia casamento. Não, amigo, pode abrir o verbo. As perguntas eram o que era casamento, aí a gente falou de tema lá sobre casamento, esse casamento no papel, casamento não no papel, no cartório, no religioso, no civil. Divórcio, novo casamento. Nós falamos sobre algumas coisas nesse sentido. O que Deus uniu, o homem não separa, tá tudo nas lives anteriores, tá tudo salvo aí no IGTV. Se você quiser acompanhar a série,
ou no meu YouTube. Tá lá também. Tá lá também. Aí apareceu algumas outras A perguntas dizendo a aqui. Gleide que é a gente que tá bloqueado. Gente, somos mulheres casadas e precisamos entender muito sobre isso. Pode falar. O que pode e o que não pode no sexo. A primeira, uma pergunta assim, por que que surge esse tipo de pergunta, né? O que pode e o que não pode. As pessoas têm dúvidas, né, de uma forma querem... Tá muito relacionado a... Eu vou te ajudar, amor. Tá muito relacionado à quantidade de informação que hoje a gente tem, a quantidade de inovação que, felizmente ou infelizmente, passou a ter relacionada à sexualidade. Surgiu demais, né? Surgiu coisa demais, assim, coisas bizarras. Mas tudo bem que muitas das coisas que hoje a gente olha e fala, nossa, que bizarrice, você pega a Bíblia, você vai ver que já existia coisas bem pesadas também, lá no contexto da Bíblia, porque eles eram aquele povo, quando a gente até vê os vikings, né, amor, ali que relata a sexualidade de uma forma muito bruta, rústica e sistemática, porque eles eram o mais próximo possível dos selvagens. Então, com a civilização, a gente acabou que tendo uma visão um pouco mais... Mas o princípio bíblico moral, a gente acabou tendo uma visão um pouco mais civilizada do sexo, mas a gente perdeu o princípio. O sexo em si, a gente percebe no contexto histórico da sociedade, assim, teve sempre... A Gleide disse uma coisa muito interessante, que só um momentinho, não. Porque as pessoas têm bloqueios, dúvidas e acham que tudo é pecado. O sexo, ele, pra começo de história, ele não é pecado, porque foi algo concebido, seria a palavra, por Deus? Instituído por Deus. Tem seu princípio correto, né? Pra quando... Tipo assim... a Bíblia vai tentar, vai passar algumas instruções a respeito, porque quando a gente olha o contexto bíblico, o início ela é bem clara, assim, você vai olhando, a preocupação do contexto bíblico, a instrução divina de Deus está relacionada à procriação, né? Está relacionada ao crescimento da sociedade, está relacionada à saúde, também preservação da espécie. Preservação da espécie. Então, a preocupação central da Bíblia, ela está nesse sentido. Mas a gente percebe que houve, por exemplo, quando diz lá, crescei-vos e multiplicai-vos, né? Multiplicou demais. Enchei-vos a terra. A gente observa que o sexo tem essa preocupação divina, nesse sentido, com questão da procriação da sociedade mesmo. Mas hoje a gente vê que ele já tomou outro rumo, outra proporção já. E não hoje, mas desde sempre você observa, por exemplo, quando a Bíblia vai falar lá sobre Sodoma e Gomorra, lá, cidade pervertida e tal, de muitas imoralidades que acontecia. Não é diferente, né? Onde existe gente, parece que a imoralidade ela perpetua. A Gleide disse aqui, ó, é um misto. De um lado tudo é pecado e do outro lado tudo é liberado. Mas é exatamente isso. O sexo para procriação, o sexo é para procriação e não banalização. Infelizmente acabou acontecendo a banalização. Acabou. Mas a gente percebe antes, por exemplo, o tanto que mudou o contexto hoje, que antigamente a gente pensava, falando sobre o sexo no casamento e tal, as pessoas se davam o casamento muito jovens, né, amor? A gente para poder ouvir as histórias dos avós. Até os pais, de repente, aí das pessoas que estão nos ouvindo, casaram. Jovens demais. E isso não está tão distante da gente, não. A gente observava, as pessoas se davam um casamento com 15 anos de idade, 16 anos de idade. E biblicamente também as pessoas se davam ao casamento tudo muito jovem. Elas eram prometidas jovens. Você observa que depois que a mulher alcançava a puberdade, é como se ela já estivesse preparada já para poder se dar ao casamento. Hoje, a mulher, isso acontece com a mulher com 13, 14 anos de idade. Tem naquela época. Hoje, por exemplo, acontece até com 12, né?
E você percebe que ninguém casa nessa idade hoje. As pessoas se dão... Graças a Deus. Hoje é até crime um negócio desse. Então, a preocupação com a sexualidade estava relacionada com a saúde. Mas aí o que pode e o que não pode no sexo? Então, a pergunta inicial, biblicamente, a referência bíblica, é a preservação da espécie. A preocupação com isso. E por exemplo, quando é que isso veio mudando? Foi com o decorrer do crescimento da sociedade. Você percebe que hoje essa ideia de crescer e multiplicar e encher a terra já não cabe mais. Só os muçulmanos. Já não cabe mais, porque hoje a preocupação do mundo é que as pessoas tenham cada vez menos filhos, porque a curva está só subindo. Hoje a gente está num mundo de 8 bilhões de pessoas na Terra. Já estão até criando vírus em laboratório para ver se mata um pouco de gente, porque tem gente mais no mundo. Mas assim, isso é só uma histeria que eu tô falando. Mas e aí, o que pode, o que não pode? No sexo. O sexo eu vejo que é uma questão de respeito, né? De tudo aquilo. Primeiro a gente tem que entender o que é o sexo, né? A Gleide disse, existe um tabu muito grande sobre isso, sobre falar sobre esse assunto. Conheço pessoas que consideram o sexo totalmente pecado. Então a gente primeiro tem que ter uma certa noção do que de fato é o sexo. O sexo ele é extremamente prazeroso para começar, né? O corpo humano... Mas ele não foi feito só para isso. Não, mas é um negócio assim tão completo de Deus, assim, se observar. Porque se, por exemplo, se não fosse bom, que jeito que a raça humana ia se multiplicar? Se Deus não tivesse instalado esse chip na cabeça do homem e da mulher para isso ser bom, ia ser um negócio assim, Já é. Lá de vez em quando, de acordo com o tempo vai passando, isso vai diminuindo. Aí, por exemplo, se não houvesse esse chip implantado na cabeça do homem e da mulher, e se isso não fosse extremamente prazeroso e viciante, não haveria multiplicação na Terra, não. As pessoas iriam fazer disso, isso iria ser comum. E agora pelo fato de... Olha aqui, a misericórdia, mas essa história tem verdade, viu? Sobre o que eu disse do coronavírus. Tá. É histeria, eu pensei que fosse heresia da minha parte. Eu falei histeria. Então, o sexo... Essa preocupação inicial é porque ele é extremamente prazeroso. E o que é prazeroso, o corpo vicia-se nisso. E eu vejo que então precisa ter-se um equilíbrio para o que pode, o que não pode. Você tá nervoso com esse assunto? Mas ao menos um pouco aqui. Gente, esse esposo hoje vai desbloquear em nome de Jesus. Porque eu tô vendo que ele tá um pouco tenso, ele tá um pouco aflito com esse assunto. Vamos tornar a situação mais leve. Mas aí é a questão do equilíbrio mesmo, né? O que pode e o que não pode. Então ter essa preocupação divina mesmo, justamente para poder pensar-se. Por exemplo, se não tivesse nenhum tipo de equilíbrio na época, hoje é bem diferente. Hoje existem todos os métodos de preservação e tal. Antigamente, por exemplo, hoje o sexo banalizou de tal forma, por exemplo, hoje o sexo não acontece a 2, acontece a 3, acontece a 4, acontece a 5, viram a suruba, enfim. Mas antigamente, se não houvesse, por exemplo, e está banalizado, está tudo errado, eu vejo que a sociedade está cada vez mais desequilibrada e fora do princípio. Mas você observa, se não houvesse esse tipo de rigor, por exemplo, você imagina o tanto de doença que isso não espalhava na época. O tanto que isso não era saudável. Hoje já não é saudável. Se não houvesse um negócio frenético, por exemplo, assim, para poder falar, esse controle do que deve, do que pode, o que não pode, por exemplo, o tanto de doença que isso não espalharia. E hoje já existe métodos de preservação, mas mesmo assim não deixa de quebrar os princípios do que é certo e o que é errado. O que o Ricardo disse aqui é bem interessante. As pessoas que dizem que sexo é totalmente pecado estão dizendo que Deus compactua com o pecado. O sexo já que Deus preparou para os santos, é uma bênção, né? O sexo é uma bênção.
A Gleide disse que você tá nervoso mesmo. O Ricardo diz, dizem que é totalmente pecaminoso, então dizem que Deus é. Sexo é maravilhoso. Exemplo é um casal simples assim, não de traição. Ricardo tem razão. Foi deixado por Deus. O grande problema é a banalização. Então, até uma coisa que eu comentei com o Leandro. Eu falei assim, amor, eu particularmente, isso aqui que eu vejo, se você tem o Espírito Santo, se você tem... o Espírito Santo nos dá essa clareza do que é certo e do que não é. E até uma vez... Tá implantado. Uma vez eu li na palavra, não venha você me dizer que não sabe o que é certo e o que é errado, porque Deus te fez com essa sabedoria do que é certo e do que é errado. O próprio Espírito Santo, ele vai pesar ali, você vai ter esse controle, essa balança. E tudo que é natural, é claro, o mais próximo do natural, você não vê animal. Se a gente for olhar para a natureza, a gente vê fidelidade nos animais, a gente vê essa relação amorosa dos animais. Então, assim, olha para o que é natural, você tem noção do que é o correto. No fundo, você já sabe. No fundo, uma pessoa, quando faz uma pergunta dessa, ela já tem consciência, sim, do que é o certo. Só que ela tá olhando para o mundo, ela tá olhando para essa realidade do mundo, que existe tanta coisa nova, né? Tanta coisa bacana, tanta coisa acontecendo. E será que eu não posso? Novas. Será que eu não posso inovar meu relacionamento? Para que você precisa inovar seu relacionamento? Será que não é porque o seu relacionamento já tá falido? Porque às vezes o relacionamento não tá dando certo, no sexo, não é mais só simplesmente por conta do sexo em si, é por conta do relacionamento que não tá dando certo. Às vezes... Isso aí é interessante, você tá falando, igual por exemplo, a cereja do bolo não vai fazer o bolo ficar bonito. Não vai fazer o bolo ficar gostoso, igual eu gosto de cereja, mas se o bolo não tiver bom, a cereja é só mais um detalhe. Justo. Então não é o que vai fazer o relacionamento em si dar certo. Aí a pessoa, tipo, tá se degladiando, estão se dando mal a semana inteira. Ah, não, agora a gente vai fazer um sexo e vai dar tudo certo. Pô, você tá tirando a sexualidade do seu casamento também. Você tá banalizando a sexualidade no seu casamento também. Porque se não tiver dando certo, não é o sexo que vai fazer dar certo. Ele é só consequência. É igual buscar o dinheiro, que nem o Pablo vive falando pra gente. Você vai ter lá você tem o seu trabalho, você faz aquilo que você ama e o dinheiro é consequência. O casamento do mesmo jeito, você faz tudo, dá certo, você tem essa união dentro do que Deus estabeleceu e o sexo é uma consequência, é o deleite, é o momento de desfrutar do outro com alegria, com prazer, não é mesmo, meu amor? Uhum. Só que não é o diferencial. Mas aí, detalhe. Isso, gente, eu já ouvi muitas histórias. O que acontece? O casamento não tá dando certo, aí a pessoa fala assim, a gente vai tentar uma coisa nova. Não inovação, vamos tentar alguma coisa nova. Parece que esfriou. Parece que esfriou. Gente, não é o sexo não que foi esfriou. O sexo que esfriou. Sabe? Só entenda isso, não foi o sexo que esfriou. Porque a outra pergunta é aqui, ó. O sexo vai esfriando, fazer o quê? Não é o sexo que esfriou, tá? É o seu relacionamento que começou a esfriar. Quando você começa a ter uma nova rotina, uma nova mentalidade, porque eu vejo que a questão da mentalidade também da pessoa muda muito. Às vezes você tá muito para baixo, muito deprê e esperando muito do outro, quando na verdade você tem que esperar de você crescer, se sentir bem. Então segura em si. Então quando há essa mudança no relacionamento, o sexo por si só vai melhorar, né, amor? Eu vejo que tá muito no contexto como que as pessoas geral. Estão vivendo. Hoje a família... A Gleide diz, chega um momento que o bolo nem precisa de cereja, os outros ingredientes são mais importantes. E é mesmo. Gostei, hein? Totalmente, porque às vezes as pessoas casam muito, né, amor, com essa mentalidade de que, eu vou casar porque eu quero fazer sexo. Gente, isso é o menos, assim, não que não seja importante, mas se não tiver tudo estruturado, igual a Gleide disse, se tudo não tiver muito bom, isso não faz muito sentido, assim, acaba que você faz isso meio que no mecânico.
um formalismo, né, dentro do casamento, vamos assim dizer. Ah, só pra falar, só pra inglês ver que eu faço sexo. Porque isso pra mim é mais uma ação, é igual ir pra academia. Você perdeu totalmente o controle, totalmente a ideia, a relevância que se existe numa entrega ao outro. Eu vejo que, por exemplo, assim, bonito. demais. Porque a gente esquece que o sexo é uma entrega ao outro, é dois em um, né? É a trindade acontecendo. É, dois em um. Dois em um. A trindade acontecendo. Temos que ser um como o Pai em Cristo é. Uma família... Ó, meu psicólogo, Paulo Crespolini entrou aqui. Ele era meu psicólogo, gente, uma pessoa top das galáxias. Bacana. Recomendo. Inclusive, recomendei você tem poucos dias. Bacana. Eu vejo que uma família estruturada, ela vai ter um equilíbrio em várias coisas nesse sentido, né? Por exemplo, uma família, um casal, não vamos falar especificamente sobre um casal. Um casal, para que eles vivam bem, eles precisam de algumas coisas andarem em equilíbrio. Um exemplo é ter uma boa afinidade, ter um bom diálogo, ter um grau de romantismo. O financeiro. Você lembra que você falava isso antes da gente casar, sobre as arestas? Uhum. É porque eu dizia assim, ó, o sexo não é tudo no casamento, mas ele influencia em tudo. E não só, por exemplo, ele influencia em tudo. Por exemplo, as finanças não é tudo no casamento, mas ela vai influenciar em tudo. A saúde não é tudo, mas ela vai influenciar em tudo. Um exemplo, a sua parte financeira vai influenciar na sua saúde mental, vai influenciar na sua saúde, por exemplo, emocional, que é mental, né? Vai influenciar nas suas preocupações, vai influenciar no sexo também. Então, tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Se uma coisa descontrola, acaba influenciando na outra. Uhum. O sexo é algo que é importante no casamento, mas ele é falado como se ele fosse mais importante do que as outras coisas. Mas eu vejo que ele é tão importante quanto todas as outras coisas. Mas vai chegar um ponto também que, por exemplo, provavelmente, onde as coisas vão desestabilizar, uma coisa vai desestabilizar. E como que vai ser a vida desse casal? Quando algo desestabilizar, que vai influenciar em outro também. Tem que ter aquele feeling para poder saber o que está sendo responsável, na verdade. Vai esfriando. Por que esfriou? Justamente para, às vezes, é uma outra área na vida que foi responsável por causar esse esfriamento. Às vezes pode ser um problema de saúde, às vezes pode ser um problema financeiro, às vezes pode ser as preocupações do dia a dia, às vezes pode ser N coisas. Um desequilíbrio, uma outra área que está desequilibrando o que a gente está falando especificamente aqui. Mas a vida, se a gente parar para poder pensar no equilíbrio, eu vejo que a gente consegue deixar as coisas mais estáveis, né? Consegue deixar o sexo um pouco mais agradável, não ser só uma obrigação, não ser para o casal, não ser só, por exemplo, aquela preocupação de calendário. Olha, eu achei interessante, porque eu vim com essa ideia do bolo e a Gleide falou uma coisa aqui, você falando do equilíbrio, é tudo na medida certa, até mesmo para fazer um bolo. Uhum. Então, o bolo, ele não vai se fazer só com farinha, é preciso vários ingredientes e tem a medida certa ali para cada ingrediente para o bolo dar certo no final. Casamento do mesmo jeito, tem todos esses ingredientes para fazer o bolo no final dar certo. E a cereja do bolo, ela acrescenta ali, ela fica gostosa no bolo, mas ela é só mais um ingrediente. E inclusive, vê o tamanhozinho que é uma cereja? O sexo, o que pode e o que não pode. O sexo eu vejo que é amor, é cumplicidade, é respeito. Isso pode. Essas coisas podem. Por exemplo, tudo aquilo que vai causar, que você percebe que vai causar, vai ferir o outro, você se pergunta, isso é amor?
Isso é respeito? Isso é comunhão entre vocês, o que está acontecendo? Muitas das vezes tem pessoas, tem casais que acontecem. Isso eu já cansei de ouvir histórias assim, porque eu já tive um tempo pastoreando, então a gente acaba ouvindo alguns absurdos. E você percebe assim que as pessoas elas são abusadas, sexualmente falando, casadas. E eu te pergunto, isso está saudável? Isso é amor que está acontecendo? Isso é respeito? Isso é cumplicidade? Então, tudo que vai ferir o outro, eu vejo que não pode. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Você com sabedoria da própria palavra, o que o Espírito Santo toca no seu coração, você vai ter essa noção do que te convém realmente, né? Eu acredito que não precisa da gente trazer mais clareza, até porque às vezes a gente ouve umas bizarrices aí, né, amor? De casal que sai pra fazer... Como é que é o nome daquilo, gente? Orgia. Swing, né? Agora eles falam swing. Então, assim, gente, isso é tão óbvio, né? Se Deus instituiu, né, o casamento, se é entre homem e mulher, né? Ainda tem essa polêmica hoje, né, em dia. Mas foi a forma que Deus instituiu. É isso que tá lá no princípio, desde que o mundo Desde o princípio foi assim. Então, assim, é muito claro já o que é o certo, o que é o adequado. Não vem me falar que, será que isso pode? É claro que não pode. O problema é que as pessoas relativizaram e não tem mais noção nem do que é princípio. O que foi princípio? É muito fácil. Princípio é tudo aquilo que foi criado por Deus até o 7º dia. Aquilo ali tudo é princípio. O resto depois, gente, foram regramentos que o próprio homem veio trazendo para a convivência na sociedade, inovações que o próprio homem veio trazendo. Então olha para o natural que você já vai ter essa resposta do que é o certo e do que é o errado. A Gleide já falou um negócio interessante. A Gleide, ela quase faz a live, né? De tanta coisa boa que ela traz pra gente. Isso mesmo, Leandro. Existem mulheres que se sentem violentadas na relação com o próprio marido, mas isso não é amor. Infelizmente acontece. Sim. E tem mulheres que se submetem a isso, porque elas acham assim, não, eu tenho que ser a verdadeira P da vida aqui mesmo agora, nesse momento, né? Porque senão o meu marido vai me deixar e vai procurar outra. Gente, é uma questão de valorização também, sabe? Inclusive na Bíblia fala que... Para isso serve o diálogo, hein? Não, na Bíblia não fala que o homem deve tratar a mulher como se fosse a própria igreja? Não, a noiva. Como é que é? A noiva. E aí então, o homem está na posição de que Jesus trata. Como Jesus trata a noiva dele. Como Jesus trata a noiva dele. Como que você acha que Jesus trataria a noiva dele? O homem, ele tem que ter essa análise. Ao ponto de dar a vida por ela. Como você acha que você seria tratada por Jesus? Você não pode aceitar nada menos do que isso, viu, amor? Não aceite, mulher, não aceite. Eu estou longe. Se seu marido começar a pisar na bola, não aceita. Sou um cheio de defeitos, mas... mas pelo menos em termos de violência... Tem os princípios. Tem coisas que são muito óbvias e tem mulher que acha que é bonito. O cara me joga na parede, me chama de largatixa, não sei o quê. Não, gente, você é território sagrado, sabe? O homem tem que ter também esse cuidado, essa delicadeza com você. Você não é digno de pisar num solo sagrado de qualquer jeito. Deixa eu ler aqui, porque vocês mandou muita coisa agora. Vai vendo no comentário o que as pessoas estão falando. Tarará, Verdade, isso mesmo, calma aí. Virou uma live A3. Estou falando demais. Não, Gleide, pode falar. Eu, inclusive, acho que você ajuda muito aqui. É sempre muito pertinente seus comentários. Vocês me inspiram. Estou escrevendo sobre isso. O casamento deve estar alinhado em 3 esferas. O meu não esteve e por isso o casamento de 22 anos acabou. Pega a dica de um cara que fracassou. É o Ricardo, eu já te contei da história dele, né, amor? Que ele tentou bastante, mas... sim. Porque acham que realmente são obrigadas a cumprir com as obrigações de esposa. Já ouvi muito frases assim, a mulher acaba se submetendo a cada porcaria
esfera familiar, financeira e espiritual. Ah, inclusive eu acabei de lembrar aqui de uma coisa. Gente, tá muito relacionado à pornografia. O homem fica vendo, porque o homem já é um pouco mais tendencioso a isso. Já ouvi falar sobre isso. O homem fica vendo muita pornografia, muita coisa que não existe. A mulher também fica vendo muita coisa que não existe. Depois quer isso pro seu relacionamento, depois quer isso pro seu casamento. Gente, aquilo lá tudo é fake news. Aí você quer trazer isso, que é fake news, que é feito só pra te chamar a atenção mesmo, trazer isso pra dentro do seu relacionamento. O seu relacionamento também é uma fake news. O seu relacionamento, até onde eu sei, tem que ser algo real, né? Você casou, foi com essa ideia, ou o seu casamento é fake também. Isso mesmo, Lorena, o meu é um amor, tadinho, um cavaleiro, tadinho. A Michelle tá falando que o esposo dela é tadinho, coitadinho. Um cavalheiro. Não, isso Bom, é uma parabéns, bênção, hein? isso é uma bênção. E aí, gente, existem muitas inovações, existem. Sabe o que eu vou falar sobre isso? Tomar cuidado com essa quantidade de inovação, porque às vezes você inova tanto que você já não gosta mais do sexo natural. E Deus criou o sexo natural. A artificialidade, por exemplo, ela tira o sabor da fruta, né? Ela vai inventando alguma coisa que parece o sabor da fruta, mas ela não é saudável, como a fruta realmente é. Então, por exemplo, existem hoje, não é temperos, por exemplo, algumas essências, né? Essências. Que dá gosto de certa fruta, mas ela não é saudável, ela é agressiva talvez para sua saúde, faz mal, mas ela até lembra, tem aquele certo gosto. Mas a gente rodeando aqui para falar, mas vocês estão captando aí. Mas né? nada melhor do que experimentar a fruta mesmo, porque a fruta é mais doce, agradável, saudável. Então é só uma questão de saber experimentar. Olha só, Lorena, eu sou grossa demais, por isso que chamo ele de tadinho, porque só Deus pra me aguentar, ô mulher chata, mas tô mudando. Não, então, Michelle, isso já é tudo, a gente tem que ter essa disposição pra mudança e não fica falando coisas negativas sobre você, não. Fala que você já é uma bênção, fala que você... Porque se a gente fica colocando isso atrapalha no seu crescimento, a palavra tem poder. O Ricardo disse aqui, ó, playground pode. Estação de tratamento, não. Ai. Olha, inclusive, deixa eu falar outra coisa aqui que eu tava lembrando enquanto o Leandro falou essa última fala. Essa geração nossa é a geração fast food. Tudo muito rápido, tudo muito imediato. E isso foge do natural. Às vezes você usa de muito artifício, de muita artimanha pro fast food. Você quer tudo muito rápido. E aí, a questão do sexo, ela tá muito relacionada a essa conquista. Aquilo que você gera desde cedo ali na cabeça do outro. Agora, às vezes, você tá querendo essa ideia do fast food. Pronto, fez ali, acabou. Não, tem que ter essa conquista, tem que ter essa predisposição, tem que ter esse preparo. Inclusive, quando eu fui eu até comentei com vocês essa semana. Eu fui num encontro de casais e, na verdade, eu trabalhei nesse encontro de casais, porque eu ainda eu não era casada. E o palestrante lá falou sobre a importância dos gravetos. O que seriam esses gravetos? Não deixar o fogo apagar. Você sempre tem que estar ali colocando gravetos nessa fogueira, sabe? Para o fogo não apagar. A sexualidade, ela não vai acontecer de forma natural se você não estiver estimulando ali o relacionamento. Não é estimulando o sexo em si, entendeu? O relacionamento tem que estar sendo algo prazeroso. Tem que dar liga, né? E aí, as pessoas hoje usam de muitas artimanhas para fazer isso funcionar. Então já não acontece mais no natural, já não acontece mais com o impulso do coração, com o impulso desse fogo natural do relacionamento, entendeu? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Ele falou aí sobre tema polêmico, esse aí do a Fernanda entrou, playground e tratamento de esgoto. O cunhado entrou aí, bom dia, Cunha. Tenho que parar com o negativismo, já tô melhorando, aprendendo muito, eu sei disso, Michelle. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causará mal a ti mesmo. Michelle, é pra você, faz parte do meu e-book sobre casamento.
Por exemplo, eu vou fazer um comentário de forma um contexto um pouco mais bíblico, para a gente poder tentar elucidar aquela questão ali, que é um tema polêmico, sobre o sexo que ele disse lá no playground e no... Qual foi outra? Tratamento de esgoto, não. Tratamento de esgoto, não. Por quê? Bom dia, Cristóvão. Lembra de algo. Quando Deus então cria o homem e acaba deixando o sexo, essa preocupação com a procriação, com o prazer também, mas ele é muito mais com a preocupação com a procriação, e também era prazeroso para a população continuar crescendo. Mas você imagina, por exemplo, se aquela época que não havia nenhum tipo de prevenção, se fosse um negócio onde fosse agora você pode brincar nos dois lugares. Você imagina como seria a saúde da mulher, você imagina como seria a saúde desse homem. Para começar, não seria como isso viria num contexto de crescimento da sociedade. Então, assim, é algo que iria causar um dano à saúde muito grande. Eu vejo. E que causa um dano muito grande. Mas existe um detalhe. Eu vejo que o sexo, o corpo, ele é extremamente viciante em prazer. Extremamente viciante em prazer. O usuário de droga, ele usa droga porque é prazeroso. Aquela dose bombástica de... Então, assim, por isso que aquela questão assim, não comece algo, porque depois que você viciar em algo, vai ser difícil a pessoa voltar. Até deixa eu fazer um parênteses, igual você falou algumas vezes aí já que o sexo é viciante. O sexo, ele é realmente viciante. Então até nisso a gente tem que tomar cuidado, para não ser essa coisa desequilibrada. Porque se você começa a ter o sexo como vício... Prazer, você usa especificamente pro prazer. E só pro prazer, por fim, você já não se satisfaz. A gente até falou sobre isso esses dias, né, amor? Lá no dia que a gente tava na casa de sua mãe. Você já não se satisfaz mais com o que é natural. E aí você vai começar a buscar muitas outras... alternativas. Aí a gente fica sabendo aí de casal que começa a ter relacionamento com outro homem, com outra mulher e etc. Vai bagunçando cada vez mais para poder tentar incrementar essa história. Por fim, tá tendo relacionamento com animal, sabe? A pessoa perde totalmente a noção quando ela é viciada. É igual quando a pessoa usa uma droga, por fim aquela droga já não faz mais efeito, aí ela começa a usar de outra e ela começa a usar de outra. Gente, aonde vai parar com isso? Então é um negócio sem fim. Se não houvesse princípios então estabelecidos por Deus, do que se deve e o que não se deve, olha onde a gente já parou, justamente por falta dos princípios na sociedade. Olha aqui que a Michelle disse, agora eu vou falar sério, com 3 filhos na relação sexual é muito complicado, ainda mais em uma casa pequena, só Deus na causa. Me privo muito por conta dos filhos. É complicado. Gente, a gente não tem filhos. Graças a Deus ainda não. Né? Ainda, mas eu fico imaginando realmente a situação de uma família. Por exemplo, hoje tem mais opções mais alternativas, mas eu fico imaginando, por exemplo, um tempo que, por exemplo, vivia-se 4 pessoas em 2 cômodos. Pois é, como que esse povo fazia? Os filhos dormiam dormem, né? Ainda dormem nos quartos dos pais. Então, assim, tira aquela privacidade. Vira. Eu também fico me perguntando como que esse negócio funcionava. Eu acabei de pensar isso, porque, tipo assim, tinha famílias com 12 pessoas. E uma casa um ovo. Mas aí que tá, a mulher ficava grávida quase que todo ano. Então, será que enquanto ela tava grávida não acontecia? Eu acho pouco provável. Mas naquela época existia muito puteiro. Muito puteiro. Os homens casados. Mas hoje ainda não mudou, não. Não, mas parece que naquela época era tão comum. Não mudou, não. Eu escuto os antigos sempre falando assim, mas fulano vivia no puteiro. Tipo, a mulher, eu acho que ela tava muito pra procriar e as vadias pra... Prazer. Eu acho que estava um pouco relacionado a isso. Então, assim, gente, teve muita mudança, tem muita informação. A gente só não pode perder
o real sentido do sexo, né? Que não é banalizar, que é algo bonito, que é algo que Deus criou, porque existe essa Gostoso. mentalidade de que é pecado. Não é, pelo amor de Deus. Mas desde que seja feito dentro dos princípios, né? Ai, vamos trazer esse celular aqui, porque tá ficando longe aqui de mim. Tarará, teve algumas questionamentos. Não, mas o povo conversou hoje, hein? Foi um assunto aí que... Graças a Deus desse mal não morro. Do que será que a Michelle não morre? Eita, falaram tudo. Michelle. E do outro lado, se você deixa que os problemas afetem o relacionamento a dois, deixam a raiva ir pra cama e acaba deixando o sexo de lado. Também vai esfriando e o efeito é contrário, do vício. É, justamente. Iam no meio do mato. Também acho, eu fiquei pensando nisso. Michele, reveza as crianças na casa dos dindos e parentes, pelo menos nos finais de semana. É, né, Dani? Tô sabendo disso aí. A Dani às vezes fala assim, é porque o nosso filho... Hoje eu não participei da live, Lorena. A verdade é que quem quer dá jeito. É verdade. Quem quer dar, dá um jeito, né, amor? Quem quer dá jeito. Arruma uma solução. Não, mas é verdade, gente. Tem que ter esse momento do casal pra poder sair e tal. Hoje tem babá, viu? Assim, porque eu sei que a Michelle, eu acho que ela não tem família em Goiânia. Existem babás e tal, tipo, combina lá, olha, babá, hoje você vai ficar com essas crianças. Acredito que deveria dar R$5 para cada menino e mandar ainda à venda comprar balinha. Dá R$5 pros meninos, vocês vai tudo lá na praça comprar. Gente, será que era isso que minha mãe fazia comigo quando eu era menina e eu não entendia? É longe, é lá na venda do fulano. Lorena, vai lá comprar não sei o quê. Ah, eu ia muito comprar as coisas quando eu era menino. Será que era isso? Vocês não deveriam parar de falar de casamento. O assunto é muito interessante. É, você tá querendo conteúdo pro seu e-book aí, Gleide. Eu já entendi. Vai brincar na casa do seu coleguinha. Dani, amigos, então. Porque teve um dia que eu falei assim, Dani, vou te chamar pra live. Ela, amiga, não, só tá eu e meu esposo aqui. E porque meu filho foi dormir não sei aonde. Aí eu pensei assim, não, amiga, eu não tava nem preparada. Pensa a situação. A Michelle, tenho isso não, Dani. Ela não tem parentes lá. Eu não sabia disso. Exatamente isso. Filhos no quarto deles e momentos de intimidade são fundamentais. Não é. Hoje, né? Antigamente não tinha essa ideia, não. Não tinha nem dinheiro pra isso, pra ter, não. O povo tinha 10 filhos e morava em casa de 2 cômodos. É capaz que aquele casamento era bem estressante por isso, né? Verdade, Lorena, vocês falando e eu escrevendo. Gente, se eu for contar a história toda, eu vou ficar aqui o dia e a noite. Manda eles pra cá, Michele, os filhos. Michele, se você precisar de apoio, nós estamos aqui em Trindade, ó. Gente, então acho que a live tá quase encerrando aí. Seu celular, você esquece, né? Deve ter uns 3 minutos aí só de live. Eu acho aí. que tem mais. Você acha? Quer ver? Vê aí. 4 minutos aí, não tô muito errado não. Tenho tanta coisa pra falar, gente. Vamos passar essa live pra meia-noite. Ela tem mais dúvidas. Já que não tem parente, usa a estratégia dos R$5. Vai dando ideia aí, gente, ó, vai dando ideia. Ai. Liga a televisão alta. Mas, assim, pra poder tentar pôr uma cereja nesse bolo aqui de tudo que a gente falou, eu vejo que isso é algo eu vejo não, é claro que isso é algo instituído e criado por Deus para prazer, para felicidade do casal, de forma lícita, de forma com respeito, com amor, com cumplicidade, onde às vezes é necessário ter uma preocupação com ambas as áreas da vida para que possamos ter equilíbrios em tudo, de forma saudável, onde respeite o seu cônjuge, né? Onde respeite seu parceiro, sua parceira. Então é algo assim que a gente precisa realmente reestabelecer os novos princípios, os princípios estabelecidos por Deus. Hoje eu vejo que está tudo muito banalizado, por isso que a sociedade sempre foi
se perdendo ao longo dos anos. E cada vez mais isso vai acontecendo. E a saúde de Deus, ela vem estabelecida em tudo. E no equilíbrio, no amor e no respeito. Então, é uma pergunta a se fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E faça de tudo para poder fazer com que isso seja prazeroso, seja bom, vocês sejam um casal feliz, porque o que Deus tem preparado para a vida de vocês é abundante. O que Deus tem preparado para a família de vocês é que vocês sejam felizes. E olha, tem uma coisa que eu já ouvi até o pastor Cláudio Duarte falar. Deus fica muito, muito chateado se depois que você é casado, você não faz sexo. Antes não era casado, não podia, queria. Depois que casou, agora pode, não quer. Então, a Michelle acabou de falar aí que fica se sentindo mal porque ela acha que é pecado o fato dos filhos estarem em casa e ela fazer sexo. O pecado é não fazer. Dá-se um jeito, né? Dá-se um jeito. Não seria, né? Ela fica nesse desconforto, ela tem essa cobrança. Mas eu imagino que pra mulher ela deve ficar travada mesmo. De estar com os filhos em casa, não deve ser fácil mesmo, não. Pro marido ele nem deve estar preocupado com esse negócio. Ela falou, gente, se tiver uma foto olhando pra mim, eu fico ruim. Eita, Michelle, você tem que desbloquear isso. Ela tem filho de 14, 13 e 4, mas olha, não é tão difícil não, porque você conseguiu fazer 2 filhos depois do primeiro. É mesmo, né? Dá-se um jeito. Essa preocupação não é tanta assim, não. Conseguiu fazer 2 filhos depois do primeiro, então tem como. Seja feliz, né? Dá um jeitinho aí, se liberta. Se liberta. Ainda bem que seu esposo é bem compreensível, pelo que você explicou. Então, assim, vocês conversam, buscam alternativas. O ser humano é muito criativo, viu, gente? Deus nos fez assim, criativo. O que o casal tem de mais precioso, eu diria, sabe o que é? É o diálogo. Eu vejo assim que a partir do momento que se retira o diálogo do casal, se tirou a ferramenta mais importante que se tem para poder fazer tudo dar certo. É um reino dividido. Se né? comuniquem. Um reino dividido não tem como prosperar. E nós estamos com 15 segundos e foi lindo. Obrigado. Beijo desse casal. Gente, eu é isso chegar aí. com muito jeitinho aqui, porque ele tá com o ombro machucado. Não foi eu, viu, gente, que machuquei ele. Foi bom estar aqui com vocês. Deus abençoe. Bom final de semana.